deu um pepino lá no outro, deu uma travada, né? Eu iniciei esse outro vídeo aqui. Então aqui tô deixando esse exercício para vocês, né, relacionado a pequenas coisas, né, só para a gente ter uma noção, né, recordar o que são redes de comunicações. Tranquilo? Então são 4 perguntas aí, né, extremamente simples, né, foi abordada lá no vídeo anterior. E agora entraremos aí nessa parte de controladores lógicos programáveis aí. Então, primeira coisa, aí a gente vai ter a noção, né, que essa linguagem que nós iremos trabalhar, né, iremos conduzir a nossa disciplina. Então, linguagem de programação em ladder, né, muitas vezes aí o pessoal fala, né, do tipo escada, certo? Então é uma linguagem aí que está o que, né, mais utilizada aí, né, no meio industrial, né, para a programação aí dos CLPs. Então a introdução aí para a linguagem ladder, certo, pessoal, né? Primeira coisa, a gente precisa saber o que, né? Os CLPs vieram substituir o que? Elementos e componentes eletrônicos, né, de acionamentos, como a gente viu, né, anteriormente. E a linguagem utilizada na sua programação é similar ao que? Ao diagrama lógico de acionamentos, certo? Lá o diagrama que a gente viu lá em eletrotécnica. Então são similares, certo? Não podemos dizer que são idênticos. Que são desenvolvidos aí por eletrotécnicos, né, e profissionais da área de controle. Essa linguagem é denominada o quê? Linguagem de contatos, né, ou simplesmente podemos dizer, né, a linguagem ladder. O que a linguagem ladder faz, pessoal? Né? Permite que desenvolvam que lógicas, né, combinacionais aí, né, de combinações sequenciais, né, e circuitos que envolvam o que? Ambas, né, utilizando como operadores para lógicas, né, entradas, saídas, estados auxiliares, né, registros numéricos. Então, beleza, né? A linguagem ladder, pessoal, foi a primeira linguagem que surgiu aí para a programação aí dos controladores lógicos, né, programáveis, né, para que obtesse o que? Uma aceitação imediata no mercado, né, seus projetistas aí consideraram que ela deveria evitar, né, uma mudança de paradigma, né, muito brusca. Então isso aí considerando que na época os técnicos e engenheiros eletricistas eram normalmente os encarregados da manutenção, né, no chão de fábrica. Então a linguagem ladder deveria ser algo que familiar para esses profissionais aí, né? Então nada mais eles deveriam, né, conhecer essa linguagem, né, onde todos deveriam ter, né, aptidão, né, conhecimento sobre esse tipo de linguagem de programação. Então beleza, assim ela foi desenvolvida com o mesmo conceitos aí, diagramas de comandos elétricos, né, que utilizam aí bobinas e contatos. Então lembra lá que eu falei para vocês, né, que a gente tem, né, os amino, né, o contato aberto, né, a gente tem aí o contato fechado, né, e nós temos o contato de saída, certo? Que é representado aí para nós como o quê? Como uma bobina aí. Certo? Uma boa compreensão do método de programação é a linguagem ladder, incluindo que blocos funcionais, é extremamente benéfica, mesmo como se utilize com outro recurso da linguagem, né, de acordo com a norma aí, a IEC 61131-3, né, traço 3, porque os diagramas ladder são fáceis de usar e de interpretar e constituem o que é uma linguagem de programação de certeza, né, extremamente poderosa aí. Então, qual é a vantagem de se utilizar essa linguagem ladder? Né? A primeira vantagem que a possibilidade de uma rápida o quê? Adaptação do pessoal técnico, né? Uma semelhança aí com o diagrama elétrico, né? Convencionais aí com lógica relés. Então vocês vão ver que são bem próximos, né? E também a vantagem que é a possibilidade de aproveitamento que do raciocínio lógico na elaboração de um comando, né? Feito com relés. Certo? Fácil recomposição do diagrama original, né, a partir do programa de aplicação. Né? Também fácil visualização dos estados das variáveis, como, né, o diagrama em ladder, né, permitindo que uma rápida, né, depuração e manutenção ali né, do software. Documentação fácil e clara, certo? Símbolos o que padronizados e mundialmente aceitos pelos fabricantes e usuários. Né? Técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente aí. Então essa é a querida linguagem ladder, né? O pessoal fala linguagem, né, do tipo escada, certo? Isso aí, né,
né, traduzindo para o português. E qual que seria a desvantagem dessa linguagem ladder, pessoal? A sua utilização em programas extensos, né, ou com lógicas mais complexas, né, é bastante difícil aí. Então, programadores aí não familiarizados com a operação de relés tendem a ter o que? Dificuldade com esse tipo de linguagem, né? E também torna-se uma edição, né, um pouco mais lenta. Então aqui vem o X da questão, né? Sempre estou frisando com vocês, né, que essa parte aí de comandos elétricos, né, precisam dominar, né, para não passar dificuldade, né, na linguagem em ladder aí. Então beleza, né? Então a gente viu, né? A gente já deve saber isso daí, né? As lógicas de contatos, certo? Então a programação de diagrama de contatos permite que a implementação de funções binárias, né, simples até aquelas mais complexas aí, né, pelo conjunto de ações esquematizados, né, no diagrama de contatos, pode-se esboçar o programa a ser desenvolvido em linguagem em ladder. Então uma chave pode estar em duas situações, né? Ela pode estar aberta, né, ou pode estar fechada. Então voltamos aqui, né? Tenho aqui, né, um circuito, que aqui eu tenho um acionamento aqui de uma lâmpada, certo? Aqui eu tenho o negativo, né, e o positivo, certo? Então aqui o nosso LED, vamos representar aqui o nosso LED, uma botoeira pulsante, certo? Aí vamos chamar ela de botoeira B1. Então beleza, a gente tem o que? Duas situações, né? Uma o que? Aberta e ou fechada. Aqui é um circuito, né, aberto, e um circuito fechado podemos dizer o que seria, né, esse tipo de circuito aqui, né, da mesma forma acionando aqui um LED de sinalização, certo? Aqui positivo, aqui a gente tem uma botoeira aí, vamos chamar ela de B2, né, e um LED aqui, né, de sinalização. Então pode estar em duas situações, aberta ou fechada, né? Ou também no mesmo exemplo, podemos dizer o que? Né? Seu estado de repouso ela está aberto e quando eu realizo uma ação, né, nessa botoeira, né, eu tenho esse circuito fechado e eu tenho a alimentação dessa lâmpada. Então, mas o que tem a ver, né, o diagrama de contatos, né, o circuito de comando aí, né, com a linguagem ladder, certo? Calma aí, já que a gente volta nessa parte, né? Como interpretar isso daí, mas primeiramente vamos ver os tipos de símbolos, né, que existentes aí no ladder, né, e o que representa cada um deles. Então, beleza, certo? Então, aberta quer dizer o quê? Né? Se eu acionar, né, uma chave aberta, não tem condução de corrente elétrica, assim que eu acionar essa botoeira, conduz, né, e energiza aí nosso LED. Né, um fechado, né? Aqui eu tenho um LED já diretamente acionado, quando eu aciono essa botoeira eu corto, né, a condução dessa corrente elétrica e desenergiza, né, o LED. Então beleza, né? Existem alguns símbolos básicos aí para a gente trabalhar em linguagem ladder, né? Os símbolos mais utilizados para a representação da lógica com contatos, né, relés mostrados aí nas figuras aí, certo? Que eu vou mostrar para vocês. Que ilustram o quê? Contatos elétricos, né, normalmente abertos e normalmente aí fechados respectivamente. Então aqui, ó, o contato normalmente aberto, certo? No estado de repouso não conduz, só deixa passar corrente se o contato for comutado. Então podemos encontrar esses tipos, né, de simbologia aqui, né, para contatos do tipo Q, né, Na, né, um contato normalmente aberto que tem aí como, né, como expressão, né, simbólica numérica 3 e 4 aí para indicação de contato normalmente aberto. E as normalmente fechadas, né, representadas dessa seguinte forma, né, desses três tipos de simbologias, tranquilamente, né, sem dificuldade nenhuma aí. Então, beleza, a indústria, pessoal, caminha em direção à adoção dessa norma, a IEC 61131-3, a qual será a linguagem de referência, né, em nossa disciplina. Entretanto, o que? Né? Alguns fabricantes aí como a Siemens, né, Allen Bradley, né, Schneider, ainda não aderiram plenamente à norma. Por quê?
Portanto, serão mostrados alguns exemplos a vocês, né, utilizando as linguagens específicas desses fabricantes aí. Como assim específica, né? É a linguagem Ladder, só que às vezes uma simbologia ela tem uma alteração, certo? Desde que a norma IEC aí 61131-3 é voluntária, os fabricantes têm alguma liberdade o que de implementação. Então, dessa maneira, os símbolos gráficos de representação mudam conforme o fabricante aí. Então, né, é uma linguagem, certo, que ela é voluntária, certo, tem o mesmo nível de raciocínio, a mesma lógica, só que aí apresenta o que? Símbolos gráficos de representação é um pouco diferente. Então, de acordo, pessoal, com a norma, né, a IEC 61131-3, né, a simbologia aí para esses contatos, seria o que? O contato normalmente fechado, deveria assumir essa, né, essa carinha aqui. E os contatos normalmente abertos, né, assumiriam, né, esse tipo de simbologia. Já na lembrada, pessoal, vocês podem ver que deu uma alteraçãozinha aqui. Só que nada mais, certo? Também é um contato normalmente fechado e esse também é um contato normalmente aberto. A Siemens também tem, né, um tipo de uma simbologia gráfica um pouco diferente, certo? Que é onde aqui ele traz esse traço aqui, ele não encosta nessas verticais, né, como contato fechado, né, e aqui como contato aberto. Então, o que se aproxima mais aí da norma seria, né, o GE da FANUC, né, que tem praticamente, né, quase igual, né, ele aderiu aí a essa norma IEC aí 61131-3. Isso daqui, pessoal, são elementos o quê, né, de entradas digitais, certo? Então, são símbolos de entrada digital. E aqui, pessoal, são representados o que? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é uma simbologia o que? De uma saída digital, né? Que podemos dizer grosseiramente que é uma bobina, certo? E segundo a norma IEC, aqui eu tenho uma bobina, certo? Uma saída digital, né? Fisicamente. E aqui eu tenho, né, a representação de uma bobina negada. O que seria essa bobina negada? Que no seu estado de repouso, né, essa bobina já está energizada. Então, pela lembrada, né, a simbologia aí dessa saída digital, né, é representada dessa seguinte forma, e ela não utiliza, né, no seu, né, vamos dizer, no seu ramo ali, né, na sua lista de simbologias gráficas, então ela não existe esse tipo de bobina, né, esse tipo de bobina aí, né, a bobina negada. A GE Fanuc, né, utiliza aí como uma saída, né, a bobina, então recordem o que? Como se fosse, falou de saída, uma bobina, então vocês vão fazer um acionamento físico, certo? Que vocês vão acionar essa saída, então se vocês chamarem essa saída, né, essa saída que vocês endereçaram, né, então vocês vão fazer o acionamento físico dessa saída. E ela tem como aí, como bobina negada, esse tipo de simbologia, né, o Modical Quantum aí, né, a gente vai encontrar, né, acionamento de bobina dessa seguinte forma, certo? Bobina negada desta forma aqui. E aqui, se o Siemens, né, o S7 específico, né, ele tem aí como saída digital, certo? Uma bobina aí, né, esse tipo de simbologia, e ele não apresenta o que? Essa bobina negada. Então, voltando aqui, como já falei anteriormente, já dei dicas para vocês ficarem já, né, bem mais a par do que eu estou querendo trazer essas informações. Então aqui, ó, lembra? Falei para vocês que é similar, certo? A linguagem de contatos, né, a lógica de contatos. Então, beleza, né? Então lá, a gente recordando, a gente tem o quê? Nessas principais simbologias, né? Esse contato aqui, né, o NA, certo? A gente tem aqui o NF, certo? E nós temos aqui a saída. Então, beleza, eu sei que
muitos aí apresentam essa dificuldade de enxergar, né, esses contatos, essa linguagem de lógica, né, e transformar em um ladder. Mas calma aí, né? Para também não confundir, pessoal, né, é bom fazer o quê? Desenho aqui o bloco físico, né, do nosso CLP, né, onde tem aqui as nossas entradas, certo? Aqui as nossas saídas. Opa, as nossas saídas, vamos colocar aqui o Alt. Então, beleza, eu tenho entrada e saída desse meu CLP. E o que, eu pergunto para vocês, o que vai na entrada do CLP, pessoal? Exatamente isso, são os elementos, o que? De sinais, né? Que vão o que? Né? Eles vão mandar um sinal, né, para a entrada digital do CLP do tipo que, né? Booleano, certo? Entrada digital, né? Que ele vai mandar 0 ou 1. Então, para não confundir, começa ali, ó. Então, o que são elementos de sinais, né, que a gente vai, as interfaces, né, que vai na entrada digital do meu CLP? São todos o quê? Elementos de sinais. E quem são os elementos de sinais? Né? Sensores, certo? Chave fim de curso, né, botoeiras, né, botoeira de emergência. Então, todo, né, dispositivo mecânico, né, ou elétrico, né, que ele assume duas posições, né? Ou ele assume o valor 0, nível lógico 0, ou ele assume o nível lógico 1, né? Acionado, né, e desacionado aí. Então beleza, eu vou colocar aqui, ó, o que eu tenho de elemento? Aqui eu tenho uma botoeira, então botoeira é o quê? É um elemento de entrada, certo? Eu preciso conectar ele o quê? Na entrada digital do meu CLP. Então eu vou colocar aqui a minha querida botoeira, certo? Que vai entrar aí numa entrada digital. Vamos colocar aí. Vamos assumir três entradas digitais, uma entrada digital DI1, certo? Que é a linguagem, né, do PLC 300. Beleza, e o que mais eu tenho? Eu tenho mais elementos de entrada aqui, então recordando, lembrando aqui, a gente tem alimentação, né? E outra coisa, a gente precisa observar, né, qual tipo de CLP a gente esteja trabalhando. Se ele aceita esse nível lógico aí do tipo NPN, certo? Ou ele vai assumir um tipo um PNP, certo? Se for PNP, eu vou chavear o positivo para a entrada digital do meu CLP. Olhando aqui, pessoal, esse circuito de comando, né? Eu estou frisando assim, pessoal, porque o pessoal que fez a primeira prática, né, teve bastante dificuldade. Não são todos, mas que o pessoal já apresentou essas dificuldades em observar aqui essa lógica de comandos e transformar ela em ladder. Beleza. Olhando aqui, o que eu tenho mais de elementos de entrada? Mais nada. O que é o LED, pessoal? O LED, né, é o que? Um elemento atuador, não é? O que são os atuadores? Né? Relés, contatoras, solenoides, lâmpadas de sinalização, tudo que você quer é o quê? Que seja atuado, certo? Né? Os elementos de entrada são as botoeiras, fim de curso, né, e entre outros elementos. Então aqui o meu LED é um elemento de saída, certo? Então eu preciso colocá-lo que na saída digital do meu CLP, certo? Onde ele vai aqui, né, através do programa usuário. Mas aí, como a gente faz esse programa usuário? Então a gente precisa tomar atenção que nessas três simbologias, né, básicas aí, né, para a gente desenvolver o LED. Aqui eu tenho um circuito, se eu acionar esse B1, certo? O que acontece? Manter acionado B1, né, eu tenho um acionamento do meu LED. E para me construir um ladder, pessoal, né, lembrando que o ladder a gente desenha dessa seguinte forma, a gente tem uma barra vertical à esquerda, né, e uma à direita aqui. Então a gente vai desenhar o quê? Vem analisando, né? O que eu tenho aqui? Uma entrada digital, né? Uma botoeira. Ela é uma botoeira normalmente aberta. Mas aí eu vou usar o quê? Vou usar uma aberta ou vou usar uma fechada. Tomem bastante cuidado, né, em relação a isso, certo? Por quê? Né? Aqui está aberto, certo? Eu vou colocar o quê? Examine esse zero.
né? Lembrando que, né, como já falado em vídeos anteriores, né, esse NA, né, essas simbologias aqui do Ladder, né, da linguagem Ladder, seria o quê? É um contato aberto, certo? Só que ele, quando a gente faz o programa usuário, né, através do ciclo de scan, ele está fazendo o quê? A varredura o quê? Das entradas digitais, certo? Então ele está fazendo o quê? A imagem, certo? Dessas entradas aqui para ser comparadas aqui com o programa usuário e posteriormente fazendo com que seja, né, atuada a sua saída. Então beleza, aqui ó, esse contato normalmente aberto, eu vou usar um NF ou vou usar um NA, certo? Então NA, certo? Quando a gente fala em NA, significa o quê? Né? Então aqui ó, aqui é contato aberto, vamos lá só para colocar aqui ó, contato aberto, certo? Beleza. Aqui eu vou ter o quê? Que esse B1 está conectado na entrada digital o quê? DI1. Então esse contato chama DI1 porque é a entrada digital, né? Aqui esse I é de entrada digital, né? O endereçamento aqui 1. Eu tenho mais algum elemento de entrada aqui que eu preciso fazer uma lógica? Não, né? Então aqui diretamente eu preciso acionar uma saída. Quando eu acionar aqui, eu preciso acionar um LED. Então quando eu acionar essa botoeira, certo? Eu preciso acionar aqui uma saída, que essa saída física do meu CLP vai acionar um LED. Por que vai acionar um LED? Porque o LED está conectado na saída digital, né, DO1 aí. Então aqui DO1. Então vamos lá, como que funciona, né, a linguagem Ladder? Né, aqui eu estou usando o NA. Só que lembrando o que? Quando eu coloco aqui, né, um NA de DI1, isso significa o quê? É a mesma coisa que vocês perguntassem dessa seguinte forma. Examina a minha entrada digital o quê? DI1, se ela está em nível lógico o quê? 1, certo? Então aqui examina, né, NA examina se a minha entrada está 1, examina se 0, né, o NF examina se está o quê? Em nível lógico 0, certo? Tá vendo que possibilita uma lógica inversa, que NA, né, a gente tem a impressão que é o quê? Que é 0. E o NF a gente tem a impressão por estar mandando, né, se está mandando aqui, né, se ele está fechado, ele está mandando corrente aqui para o meu circuito. Então por isso que às vezes eu falo para vocês que tem essa lógica inversa. Porque NA está examinando a minha entrada digital se está em nível lógico 1. O NF ele está analisando o que? Né, fazendo a varredura na entrada digital, se essa entrada digital, né, tá aqui, se eu coloco, né, o NF aqui, DI1 NF, ele está analisando essa minha entrada digital DI1 e está em nível lógico 0. Né? Como é que eu vou interpretar isso daí? Simples, pessoal. Né? Neste caso aqui, a botoeira minha está aberta. Né? O que eu estou pedindo aqui? Ó? Examine-se se a minha entrada digital DI1 está em nível lógico 1, se está acionada, se eu tenho corrente elétrica ali na entrada digital DI1, se eu tenho tensão, né, nessa minha entrada digital DI1. Então, observando aqui a botoeira no seu estado de repouso, né, nós temos o que? Que essa botoeira está aberta. Certo? Se ela está aberta e o meu programa está examinando o que? Se ela está em nível lógico 1, ela está em nível lógico 1, se ela está aberta, não tem corrente elétrica, então não tenho aqui, né, tensão, né, corrente aqui nessa entrada digital. E como na linguagem LED a gente fala em corrente virtual, né, se ele analisa essa entrada digital DI1, se está em nível lógico 1, se tiver em nível lógico 1, ele chama-se o quê? Né, ele dá continuidade lógica. Né? Se for falso, né, imagina o que a corrente, né, virtual chega até aqui, só que ele examinou a minha entrada digital DI1 e verificou que através dessa varredura, né, do ciclo de scan que não tenho, né, nível lógico 1 nessa entrada digital. Por quê? Porque a minha botoeira está o quê? Está aberta, certo?
E se eu acionar aqui, apertar essa botoeira e permanecer apertado? Agora, através do ciclo de scan, né, coisa de milissegundo, muito rápido, vai depender o que do processador de cada CLP, certo? Agora ele vai fazer, tá nessa varredura contínua, né? Ele vai aqui, ó, examina a minha entrada DI1 se está em nível lógico 1. Agora observe que eu fechei a botoeira, estou com o dedo lá, né, sobre essa botoeira. Então o que? Eu tenho essa condução da corrente elétrica, né? A minha tensão, a minha corrente aqui, né? Ela vai ser conduzida até essa entrada digital DI1. Agora ele faz essa varredura, né? Examina se essa minha entrada DI1 está em nível lógico 1. Agora sim, porque esse contato está fechado, então está conduzindo corrente elétrica, né? A minha entrada digital está energizada, então isso significa o quê? Que essa condição é verdadeira e eu tenho um acionamento, né, da minha saída DO1. E se eu soltar o botão, professor, né? Eu fechei a botoeira, e se eu soltar essa botoeira? Né? Lembram lá, né? Ele está no ciclo de scan, certo? O ciclo do CLP, ele vai ficar fazendo essa varredura, né, no loop, né, infinitamente. Quando eu solto essa botoeira, o que vai acontecer? Ele vai fazendo uma varredura. Examine essa minha entrada digital DI1 e está em nível lógico 1. Se eu soltei a botoeira, o que? O que acontece aqui? A botoeira abriu, se ela abriu, né, aqui deu condição falsa, então a minha corrente lógica, certo, chegou somente até esse contato e não deu continuidade lógica aí, então eu não tenho acionamento da minha saída. Certo? Voltando, né, é isso daqui, o NA, né, se a gente aqui for dizer, o contato aberto é 0, o contato fechado é 1. Então, beleza. Olha agora a lógica inversa, né? O contato NA é quando esse faz o que? Ele examina a minha entrada digital se está o que? Em nível lógico 1. E o NF ele vai o que? Verificar essa entrada digital se está em nível lógico 0 aí. E agora, né? Se formos fazer esse circuito aqui, né? Podem observar que é um contato fechado, então vamos colocar um examine-se 0. Então examine-se 0, certo? E aí uma saída, né? Acionando esse LED aí, vamos usar a mesma saída, né? E vamos supor que esse contato agora é fechado, pessoal, ó. Não é fechado aqui. Esse contato é fechado, né? A botoeira fechada. E eu estou tentando, né, aqui o nosso CLP, para sair daqui um LED. Então aqui vamos colocar a mesma entrada, vamos esquecer aqui desse exemplo anterior, certo? Agora o que ele vai fazer, pessoal? Eu estou usando o examine-se 0, certo? O NF, o contato normalmente fechado, né, como vocês podem chamar, mas tomem cuidado com isso. Então, quando vocês fazem isso, né, essa lógica aqui de programação em ladder, onde vocês colocam que examine-se 0, né, o normalmente fechado de DI1, significa o quê? Se ele está né, fazendo a varredura da minha entrada digital DI1, né, se essa entrada está em nível lógico o quê? 0. Certo? O meu contato aqui, né, a minha entrada digital DI1 está em nível lógico 0? Não. Certo? Então isso significa que se não está aberto, né, se não tiver aberto, né, não tiver tensão nessa, né, na entrada digital do meu CLP, eu não tenho acionamento da minha saída. Certo? Então, se eu acionar essa botoeira, eu vou abrir esse contato. E se eu abrir esse contato, né, vou cortar a alimentação do meu CLP. Agora ele vai fazer varredura o quê? A minha entrada digital DI1 está em nível lógico 0? Sim, né, porque o contato foi aberto. Então ele dá continuidade lógica, certo? Essa corrente virtual aciona a minha saída. Outro exemplo. E se usando aqui o normalmente fechado e eu usar um examine-se 1 aqui, né? Vamos colocar, chamar ele de examine-se 1, né? De uma entrada DI2 aí, certo? Acionando uma saída DO2, uma outra saída digital. Então ele está analisando o que, né? Recordando lá, usando a botoeira aqui, ó. Essa botoeira está na entrada DI2. Então ó, essa botoeira no seu estado de repouso está fechada e aqui está verificando o que? Qual é essa varredura, né? Examina
o que? Se normalmente aberto, examina a minha entrada D2 se está em nível lógico o que? 1. Se tiver em nível lógico 1, dá continuidade lógica, certo? Então a corrente virtual aí, ela chega até a alimentação dessa bobina, que seria uma saída digital física. É verdade, né? A entrada DI2 está em nível lógico 1, né? Está em nível lógico 1 porque o contato está fechado, então está conduzindo essa corrente elétrica aqui e está fazendo que acione o meu LED. A partir do momento que eu aciono essa botoeira e esse contato abre, ele vai fazer varredura novamente. Examina a minha entrada DI2, né? Se está em nível lógico 1. E se eu abrir o contato, está mandando 0 para a entrada do meu CLP, então eu não tenho essa continuidade lógica e eu não tenho acionamento da minha saída digital. Aí, então é basicamente isso, né, quando a gente fala que ele é similar, mas tomem bastante cuidado. Tá aí ó, como contato aberto, certo? Simbologia, né, e aqui com equipamento elétrico, né, o contato fechado, certo? Aqui, né, a representação, o símbolo de ladder, né, o símbolo elétrico, né, a saída aí, né, que podemos chamar de bobina, né, como a gente veio falando, e está aqui no comando elétrico aí. Como falado, pessoal, aqui é um circuito, um exemplo, depois eu vou lá no simulador mostrar para vocês como que faz isso daqui, certo? Então aí, para quem não foi na aula passada, fica aí um exercício para vocês fazerem, né, utilizando aí essas portas lógicas, né, as funções lógicas aí, AND, né, construindo isso daqui para mim, ó. Desenhe aqui em circuito elétrico, né, depois em linguagem de programação, né, em ladder, depois aqui o circuito, né, físico do CLP. Então beleza, aqui ó, a minha botoeira, certo? Fisicamente aqui é a nossa B1, né, e está chaveando aí ó, né, o positivo para a entrada digital do meu CLP, que está como endereçamento aí I0/0, né? E o que é isso aqui mesmo? Uma saída, certo? Essa saída que tem o endereçamento aí que de saída a gente vai ver essas nomenclaturas ainda sem problema nenhum. Que faz o que, né? Que está acionando um LED aí. Foi basicamente o que a gente fez. Então, se eu acionar essa botoeira, se eu fechar essa botoeira, o que vai acontecer com a minha programação? Ele está examinando a minha entrada digital, né, que está o que nesse endereçamento 0 e bit 0, né? Se está em nível lógico o que? 1. Eu acionei a botoeira, está em nível lógico 1? Está, então eu vou ter o que? Uma continuidade lógica, certo? E eu vou ter acionamento dessa saída digital e consequentemente eu tenho esse acionamento que, né, do meu LED aí. Circuito aqui, né, do tipo aqui, o que é essa lógica, né? Uma lógica aí do tipo AND, certo? Uma lógica do tipo E, que faz o que? Quando as duas estiverem acionadas, certo? Eu tenho acionamento da minha saída, né? Se eu tiver a B1 acionada, eu não tenho acionamento, né? A B2, somente a B2 eu não tenho acionamento do meu LED, somente quando as duas estiverem acionadas. Então uma lógica aí, um bimanual. Então fisicamente ela vai entrar sim no nosso CLP, certo? Ambas aí chaveando positivo. Agora podemos observar que eu tenho a entrada digital I, certo? Que é a entrada de input, né, no endereçamento 0 e bit 0. Agora eu tenho uma segunda entrada digital que está aí, né, no endereçamento 0 e no bit 1, certo? Então aqui o que seria um tipo de linguagem, né, específico o que dos produtos, né, dos CLPs de Siemens, certo? Aí do tipo S7, né, o 209. Então o que funciona? Eu tenho um diagrama elétrico, é só transformar ele o quê? Né, em ladder, certo? Mudar essa simbologia. Né? Lembrando que vocês têm lá, né, programas que eu passei para vocês que fazem essa transformação do diagrama elétrico, né, para o programa, né, a linguagem de programação em ladder aí. Mas, como eu já disse, vai com calma, né, já tentem ir direto para o ladder, né, não fiquem fazendo essa, né, modificação aí de circuito elétrico para ladder, né, assim vice-versa, certo? Então aqui, ó, dois contatos abertos, então a gente vai ter o que? Examine-se essa entrada aqui, que tá, a B1 está na entrada 100, certo? E, né,
0 e 0, a outra botoeira está o que? Na I 0, 1, e eu tenho uma saída, certo? Que está na Q, né? 0, 0 aí. Certo? Lembrando também, né, como já falado, né, o CLP, ele funciona de que forma? Qual que é a sua varredura? Certo? Sempre o que? De cima para baixo e da esquerda, né, para a direita aí, certo? Então sempre vai fazer essa varredura, certo? Lembra lá que eu falei para vocês, tem programa estruturado, né, programas não estruturado, certo? Então, na programação em ladder, né, a gente aconselha o que coloca as informações extremamente importantes, né, sempre no início de programação, certo? Contatos de segurança, as coisas sempre, né, no início, sempre no começo dessa varredura. Então, varredura vem o que? Né, de cima para baixo, né, e da esquerda para a direita. Então, ele vai começar aqui, ó, ele vai fazer essa varredura, depois ele vem faz essa varredura e assim sucessivamente, né, formando aí, né, uma escada. Certo? Aqui, né, numa linguagem aqui do tipo, né, uma ou, certo? Então aqui, ó, o que mudou, pessoal? Observe o seguinte, ó, eu tenho esse bloco físico. O que mudou disso daqui para isso daqui? Não mudou nada. O que foi modificado foi somente o que? Né? A linguagem de programação. Certo? Aqui eu tenho uma lógica aí do tipo que? Uma tipo OR, certo? Né, ou podemos chamar no tipo OU aí. Então, sem dificuldade nenhuma, muito simples, certo? Então, peguem, treinem, já começa a fazer essa parte, né? Pra gente, né, se Deus quiser, a gente voltar aí, né, para as aulas práticas e poder desenvolver melhor ainda. Então, perfeitamente, certo? Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem lá, ó, né, sobre a nossa introdução. Então, a utilização desses controladores contempla o quê? Por seguinte, alguns passos genéricos, né? Definição da função lógica, né, a ser programada, né, a transformação dessa função em um programa assimilável pelo CLP, certo? Então, vocês vão observar o problema, né, e vão criar uma lógica de programação, certo? Que é o que? A voltada à automação, no caso, vamos automatizar uma máquina, né? A gente vai utilizar um CLP, né? Vocês já conhecem a importância para esse CLP, né? E a implementação física do controlador e de suas o que? Interfaces, né, com o processo, né? Entradas digitais, saídas digitais, né, que sejam entradas analógicas, né, saídas analógicas aí. Então, perfeito. Aqui exercício 1. Converta o circuito elétrico abaixo, né, em um diagrama em ladder, certo? Então, aqui vocês precisam recordar o que é isso daqui e mais para frente a gente vai ver o que é, né, esse contato bonitinho aqui, certo? A princípio, né, observem o circuito elétrico e façam o que? A transformação dele, né, do circuito de comando, né, para o diagrama em ladder aí, certo? Então aqui, né, façam esse primeiro exercício, depois a gente volta na próxima aula, né, para fazer os outros exercícios aí. Então lembrando que já tem uma série de exercícios para vocês fazerem, né? Eu vou postar para vocês atividades lá, vocês vão transformar, né, circuitos, né, em diagrama em ladder, né, que posteriormente vocês vão simular, vocês vão testar, né, vocês vão ficar mais a par sobre essa linguagem, né, que não tem complexibilidade, é muito simples. Certo? Então fica aí esse exercício, certo? Eu vou disponibilizar para vocês até aqui, então vocês agora já conhecem esse mundo aí, né, essa linguagem ladder, certo? Agora é praticar, certo? Usar o simulador que eu passei para vocês e a gente vai caminhando conforme até a gente chegar na parte mais complexa, que vocês vão passar problemas para vocês, que se vocês vão desenvolver lógicas, certo? Vão construir, né, a programação em ladder, né, a linguagem em ladder, né, para automatização de um processo que é em ênfase o que, né, o projeto de vocês, certo? Então já demos o que, né? Caminhamos bem aí já em relação a essa linguagem ladder, então a gente vai fazer bastante exercício, certo? Bastante conversão de circuitos elétricos, né, em ladder, certo? Que é o processo de automação do processo,
né, onde você tem todas essas interfaces de entrada, interface de saída, e a gente vai chegar em momentos aí que vocês vão utilizar o conceito de vocês de IHM, a gente vai acionar motor. Não se preocupe, né, vamos caminhando com calma. Vi ainda que o pessoal ainda tem dificuldade aí com parte de, né, com comandos elétricos, então treinem bastante comandos elétricos. Né? Aconselho também vocês pegar o que, né, os exercícios que a gente havia, né, fazia ali no nossa disciplina de eletrotécnica e transforma eles em o quê? Em uma linguagem ladder e simula lá, né, no nosso software. Eu aconselho vocês a utilizar o Helios software, certo, da Schneider, né, para a simulação aí. Tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso, né? Depois a gente vem aí para fazer esses outros exercícios, certo? Depois a gente vai conhecer um pouquinho aí de linguagem em blocos. Certo? Então aí fica esses exercícios, eu vou postar uns outros para vocês fazerem, né, de funções lógicas lá. Certinho, pessoal? Então um grande abraço aí, né, e até a próxima aula.